estou, vou avançar. Dê um salve de palmas ao Senhor Deus. Que é o seu objetivo, que é o seu alvo, que é o propósito que você está aqui. Glória a Deus. Vamos lá na frente. Mas é evidente que Deus quer falar aos nossos corações. Quem recebeu um bilhetinho que eu entreguei dentro da cartinha? Acredito que todos vocês passaram mais ou menos, receberam mais ou menos o mesmo recado. Lógico, com um toque pessoal, né? Porque eu sou assim. Mas vocês receberam o mesmo recado. Deus quer falar com a gente. Deus quer falar com você. E é de extrema importância. É vital para que você receba do Senhor, que o seu coração esteja aberto. Que a sua mente esteja atenta. Certo? E quando eu digo coração aberto, gente, tem muito a ver com a gente sair da preguiça. Ninguém busca a Deus com preguiça. Se a gente tem preguiça de levantar as mãos ao Senhor e adorar, você pode vir em 50 retiros, organizados pela Nação Jovem ou por qualquer outra igreja. Se você não se entrega ao Senhor em adoração intensa, não vai acontecer. O fato é, gente, que em todo momento da nossa vida, escuta isso que eu vou falar para você agora, presta atenção em mim. Olha aqui para mim. Em todo momento da nossa vida, Deus quer falar ao nosso coração. Em todo momento. Em todo momento. E se você, quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Quantos aqui foram resgatados do pecado, das trevas? Hoje podem dizer que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Levanta a mão. Então, se você tem essa consciência, é porque o Espírito Santo mora no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus mora no seu coração, Deus fala com você o tempo inteiro. E eu não vou falar para você uma mentira, eu não vou contar para você uma historinha da carochinha dizendo para você que você precisa sair de Padre Bernardo para vir para cá para ouvir a voz de Deus. Você não precisa disso. Porque o Espírito Santo que mora no seu coração, ele te convence do pecado. Ele consola o seu coração. E o melhor de tudo, ele é a ligação direta que você tem com Deus. E Deus fala com você o tempo todo. Natan, mas eu não ouço a voz de Deus. Exatamente. Não é que Deus não está falando. É que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a natureza proclama a glória de Deus. Esse dia para trás eu estava conversando com uma amiga minha. Eu disse, Deus fala de várias maneiras. Deus fala num abraço, Deus fala numa palavra que uma pessoa fala para você, uma palavra qualquer. Um bom dia, um abraço. Ele levanta um profeta para te dar a cacetada que você precisa. Mas o fato é que Deus fala o tempo todo. A gente só precisa sintonizar na frequência da voz de Deus. Amém? Amém. Estejam sintonizados. Vamos começar esse retiro assim. Amém? Amém. Amém. O tema do nosso retiro, gente, de todas as mensagens, é Cristo em mim, o tema central. E a pergunta que surge antes da gente partir e aprofundar mais com o Lucas e com a Débora nesse assunto, a pergunta que surge é: o que significa isso? O que significa Cristo em mim? Porque é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar, você tem que ter Cristo na sua vida. Mas o que é isso? O que o Natan quer dizer com isso? Hoje a gente vai responder essa pergunta, certo? Vamos lá? Comigo? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 2:20. A gente vai ler primeiro esse texto. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? Gálatas 2:20. Todo mundo encontrou? Gálatas 2,
20. A palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Curva a sua cabeça aí, eu quero orar com você antes da gente entrar na mensagem. Deus, o nosso coração, Pai, está aberto para o que o Senhor tem a falar à nossa vida, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, de maneira clara, de maneira, Senhor Jesus, inconfundível nessa noite. Ó Deus, que todo desejo, Senhor Jesus, ó Deus, de crescer seja atendido pelo Senhor, que todo anseio, Senhor, de ouvir a Tua voz, ó Deus, seja, ó Pai, ó Deus, atendido, ó Deus, saciado pela presença do Senhor, pela voz doce do Teu Espírito, ó Deus, e que nessa noite nós possamos ter a certeza de que fomos, Senhor Jesus, tocados e ministrados pelo Senhor e pela Tua palavra, Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Para introduzir essa resposta que nós vamos alcançar ao final dessa mensagem, eu faço duas afirmações. Primeiro, a frase ou o conceito de ter Cristo em mim, ou de uma pessoa obter e possuir Cristo, é muito mais do que salvação. Eu digo isso da seguinte forma: quando nós afirmamos eu tenho Cristo em mim, muitas vezes a gente leva para o lado de que nós somos salvos, de que a cruz operou a obra da salvação nas nossas vidas, de que o sacrifício de Jesus é válido para nós. E ter Cristo na sua vida é isso também, mas não se resume a isso. Hoje à noite eu não quero falar simplesmente daquela pessoa que tem Cristo na vida. Ah, não, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Cristo na minha vida porque eu sou salvo, eu vou para o céu. É muito mais do que isso. Seria medíocre, escuta o que eu estou falando, seria medíocre um cristão se contentar e ser satisfeito simplesmente com a salvação. Vocês sabem que eu falo as coisas na lata mesmo, né? Eu quero que vocês vão para casa pensando nisso. Seria medíocre demais, pouco, diante do esforço e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que um cristão simplesmente fosse salvo. Porque a obra de Cristo não se resume à salvação. É o centro, sim. É o mais importante na vida de um cristão, sim. Mas seria pouco ainda, diante do que Deus tem para nós. Vai além da salvação. Certo? A segunda afirmação que eu faço, que é muito forte para a sua vida, e é muito prática para as nossas vidas, principalmente a gente que é jovem, jovenzinho, lindo, maravilhoso, diz assim: Cristo em mim deve preencher os meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Por isso que não é simplesmente ser salvo, porque o conceito de ter Cristo na minha vida deve estar marcando, deve estar caracterizando essas três áreas da minha vida. Os meus pensamentos, o que eu penso, deve estar de acordo com o conceito de ter Cristo em mim. Os meus pensamentos devem refletir o caráter de Cristo. Os meus pensamentos devem ser tomados por esse estilo de vida. Segundo, os meus sentimentos. Meu pai diz uma coisa: os meus sentimentos são como a minha mão, eu faço deles o que eu quero. Eu sinto da maneira como eu quero sentir. Muitas vezes a gente encontra jovens que são salvos, que tiveram a experiência de salvação, que foram resgatados do pecado, que têm certeza de salvação, mas os sentimentos, o coração daquela pessoa é completamente bagunçado. Já viram aquela pessoa que não tem domínio nenhum sobre os sentimentos? Vou dar um exemplo aqui. Fulano fala um A que ele discorda, pronto. Quer matar. Voar na goela pra bater. Ou senão, um rapaz chega na moça e fala assim: você é linda. Tô apaixonada. Ou senão o cara vê a menina passa lá no fundo e fala: meu Deus, a princesa da minha vida, a varoa que Deus me enviou. Apaixona. Na outra semana,
a menina dá um fora nele e ele vai, eu vou me matar, eu quero morrer. As pessoas não têm controle sobre os sentimentos. Ou às vezes, por uma discussão em casa, vem falar, eu odeio meu pai, nem sabe o que é ódio. Aquelas pessoas que têm inconstância emocional profunda, vivem de altos e baixos emocionais. São dominadas pelos sentimentos, escravos e reféns dos sentimentos. E o pior, porque se fossem sentimentos positivos, de acordo com a palavra de Deus, estava ótimo. Mas não. Os sentimentos são completamente fora do que Deus tem para a vida daquela pessoa. E muitas vezes a gente culpa o diabo, fala, mas o diabo é sujo, prende o jovem. Olha lá, capeta sem vergonha. Pegou o menino, a menina, olha lá, acabou com a vida da pessoa. Mas o início de tudo, o diabo ele é oportunista, muito mais oportunista do que... O diabo é mais oportunista do que qualquer outro ser no universo. E ele toma proveito da desestrutura emocional, dos sentimentos mal colocados, das situações mal resolvidas que geram sentimentos ruins na vida dos jovens. E aí ele introduz drogas, sexo, necessidade de autoafirmação e por aí vai, destruindo o emocional num ciclo vicioso. Por quê? Porque Cristo não vive nos sentimentos das pessoas. Amém? Entendendo isso, nós partimos para as atitudes, porque se pensamentos não estão sendo de acordo com o caráter de Cristo, os sentimentos também não são. E se os sentimentos não são de acordo com o caráter de Cristo, as atitudes. É impossível uma pessoa que pensa errado e sente errado ter atitudes positivas. Impossível. Uma pessoa que tem o conceito filosófico formado na cabeça de maneira errada, os sentimentos depositados no lugar errado, da forma errada, ter atitudes positivas, não tem como. Não tem como uma pessoa por força própria, por isso que nós necessitamos da ajuda do Senhor, porque por força própria nós não conseguimos vencer o pecado. Nós não conseguimos vencer as tentações, nós não conseguimos vencer a desestrutura emocional e de pensamentos que a gente encontra. Por isso que é necessário o caráter de Cristo em nós. Cristo em mim, nos meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Amém? Mas esse texto prossegue dizendo para nós e nos deixando como lição duas marcas. Duas marcas de uma pessoa que realmente vive o caráter de Cristo. Duas marcas que estão presentes em todo aquele que realmente vive o caráter de Cristo. A primeira marca que aparece é a renúncia. Da mesma forma como Cristo renunciou à glória do céu para vir aqui na terra, aquele que tem o caráter de Cristo vive uma vida de renúncia, e a pancada aqui é forte para nós. Aqui a gente vai sentir. O texto diz: já não sou eu quem vivo. Não está dizendo já não é ele que vive. Não está falando de uma outra pessoa. O autor do texto está falando dele mesmo. Então é uma renúncia. Já não sou eu quem vivo. E hoje, essa geração, desculpa dizer na cara de vocês, mas nós somos a geração mais mimada que já existiu na face do planeta. Por quê? Porque a tarefa mais difícil para nós é renunciar, é abrir mão das coisas. E quando eu falo renunciar, não é esse ato simples que a gente vê na sociedade, nas amizades, você quer isso aqui? Quer, então toma. Não é isso. Renúncia que eu digo é no profundo do ser, é você renunciar pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas beijar na boca da fulana de tal ali, porque não tem nada a ver. Ah, mas transar com uma menina ali, não, isso não tem nada a ver. Eu acho que isso aí não é assim. Ah, mas falar um palavrão de vez em quando aqui ou ali, não tem nada a ver. Tomar uma cervejinha também, ah, peraí, eu não penso assim. As pessoas têm direito de pensar diferente. Você tem todo o direito, jovem, de pensar diferente um do outro. Agora, se você se diz cristão, olha aqui pra mim que isso aqui é sério.
você se diz cristão, se você abre a boca para falar Cristo vive em mim, e você tem coragem de afirmar pensamentos diferentes dos que estão na palavra de Deus, caminho extremamente perigoso. O cristão tem total direito de discordar um do outro. Agora, é proibido, deveria ter uma frase escrita assim, ó, em toda a igreja, é proibido discordar da Bíblia. E como é difícil a gente renunciar pensamentos, filosofias que a gente mesmo cria ou que a gente acha bonito, porque aquilo internaliza lá dentro do nossa, define quem nós somos. Muitas vezes a gente está sendo definido por pensamentos que não estão de acordo com o propósito de Deus para nós, que não fazem parte do caráter de Cristo. E isso leva a gente a se apegar a sentimentos, porque os nossos pensamentos, eles formam no nosso coração sentimentos, e esses sentimentos que se os pensamentos não estão alinhados com o que é do caráter de Cristo, com o que está na palavra de Deus, a gente passa a sentir aquilo. A gente passa a sentir, a se apegar àquele sentimento prazeroso do pecado, aquele sentimento de orgulho de achar que está certo. Quantas pessoas se apegam à raiva, ao ódio, ao rancor, ao orgulho, não conseguem renunciar sentimentos, se tornam refém dos próprios sentimentos. E aí vem as atitudes. Quando uma pessoa não consegue renunciar a atitudes pecaminosas, isso é um forte sinal de que essa pessoa não vive o caráter de Cristo. Com certeza, não é um forte sinal, não, é uma marca. Quando o oposto é tão real, renunciar a atitudes pecaminosas faz parte de uma pessoa que está vivendo o caráter de Cristo. Porque a Bíblia não exige que a gente seja perfeito, mas exige que a gente busque a perfeição sempre. Eu não vou ser hipócrita aqui com vocês e falar, pelo amor de Deus, não vou dizer para você que você tem que viver uma vida completamente fora do pecado. Esse é o alvo. A gente não pode julgar ninguém pelas atitudes, pelos erros muitas vezes, pelos pecados, mas eu digo para você, jovem, se a gente... Jesus, assustei com a cachorra. Mas se a gente não consegue nem renunciar ao pecado, que dirá tomar atitudes positivas? Quando a consciência do erro é feita, quando a gente tem consciência de que pecou, de que errou, de que está errado, de que está indo contra a palavra de Deus e não renuncia, não abre mão daquele pecado, daquele erro, daquele relacionamento, não abre mão daquela prática que se repete de novo, de novo e de novo. Porque eu digo, jovem, com absoluta certeza, o nosso Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso, e eu digo para você, ele enxerga as suas fraquezas, ele enxerga onde você tem falha, ele vê a sua limitação humana, ele vê até onde é o seu limite, e ele não colocou nenhum fardo na sua vida que você não conseguisse carregar. Por isso, se você decidir renunciar nessa noite, se você falar assim, Deus, eu abro mão desse pecado, eu abro mão desse erro, eu abro mão dessa prática, o Espírito Santo de Deus, eu afirmo isso aqui, eu coloco meu ministério, minha palavra, minha família, tudo que tenho, tudo que sou, firmado nessa palavra, Deus vai te honrar. Ele vai levantar você nessa área que você pecou, nessa área que você caiu, Ele vai te levantar, porque Ele é Deus de restauração. Agora, se você não está disposto a pedir perdão, a renunciar, a abrir mão do pecado, meu amigo, quem vai pegar em você, quem vai enfiar as garras, quem vai te matar é o diabo. Porque quem não renuncia pecado se torna, como é que eu posso dizer, se torna anestesiado para um pecado maior. Um abismo chama outro abismo, e é isso que acontece na igreja hoje, no meio da juventude. A galera não aprendeu a abrir mão de pecado, não aprendeu a se arrepender de verdade.
e vive na igreja como se estivesse no mundo, e vive no mundo como se a igreja não existisse. Jovens que abrem a boca para cantar, pregam, falam de Jesus na igreja, e quando sai lá fora, a vida é outra. Por quê? Porque olhar aquela imagem no celular é bom. Eu não consigo sair daquilo ali. Por quê? Porque falar aqueles assuntos sujos naquele grupo do WhatsApp é bom demais, eu não dou conta. Por quê? A razão por isso tudo, gente. Porque o caráter de Cristo ainda não está vivendo em nós. Eu tenho que ser duro com vocês, não adianta. Eu tenho que ser duro porque a palavra de Deus não me deixa falar outra coisa. Essa coisa da gente sempre estar caindo no mesmo lugar, da gente sempre estar escorregando na mesma coisa. Essa história de que Deus entende, Deus compreende, Deus é perdão, Deus é amor. Ah, gente, como a igreja precisa aprender do caráter de Deus. É Cristo vivendo em nós. É a renúncia. Para que Cristo viva, a gente tem que renunciar. Vocês estão entendendo? Primeira marca de uma pessoa que vive o caráter de Cristo é a renúncia. O texto diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas não é só isso que move e que marca a vida de alguém que está completamente de acordo com essa frase: Cristo em mim. Não fica só aí. E a gente já está partindo para o final da mensagem. A segunda marca de uma pessoa que vive o caráter de Cristo é a fé. O texto diz, lá na frente: e essa vida que eu vivo, aí ele diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Como isso aqui é forte e profundo para as nossas vidas. Gente do céu, se eu pudesse abrir a cabeça de vocês, enfiar essa verdade lá dentro, eu ia fazer uma fila aqui agora. Paulo Sérgio ia buscar um machado e eu ia abrir a cabeça de todo mundo para enfiar essa verdade lá dentro. Mas já que eu não posso fazer isso, eu preciso da atenção de vocês. Olha aqui para mim, presta atenção em mim. Fé aqui, o texto não está falando simplesmente de acreditar. Minha mãe tem uma frase. Ela diz assim: crente até o diabo é. Acreditar em Deus, até o diabo acredita. Essa fé mencionada no texto bíblico aqui não é simplesmente acreditar. A fé que marca a vida de um cristão verdadeiro, de alguém que vive o caráter de Cristo, é uma fé que vai além de acreditar simplesmente. É viver em obediência e entender que, olha só isso, gente, eu falo isso para vocês, eu acho que eu já repeti isso aqui 50 vezes, eu não vou ficar pregando novidade para vocês. Vocês não precisam de novidade, vocês precisam de palavra de Deus, e é isso que tem aqui. É entender essa fé aqui, ó. Crer em Deus de verdade e viver o caráter de Cristo é entender que, olha aqui para mim, essa palavra aqui é a chave. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Em muitos textos bíblicos a palavra fé não está, o português não traduz de maneira fiel o acreditar, o crer e fé da maneira como é falado lá. É um ato contínuo. É uma vida de fé. E essa vida de fé se resume em fazer tudo de acordo com aquilo que você acredita.
Por isso que Cristo em mim, de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra hoje, é de maneira radical, profunda e definidora na vida de um cristão, um estilo de vida. Ter fé, desculpa o Fernando, mas eu sei que a vida dele não é assim, mas não é simplesmente vestir uma camisa, o Lucas também, que tem escrito fé. Não é simplesmente tatuar no braço, fé. Não é simplesmente comprar um pingente. Não é simplesmente cantar o André Valadão lá pela fé, levantar as mãos e quando o pregador falar, você tem fé, você falar, não é isso. Glória a Deus por isso tudo. Mas se nós não entendermos que ter fé, olha o que o texto diz, gente, é profundo. A vida que eu vivo, o que me move, o que me faz ser alguém, o que me faz existir nesse planeta Terra, a vida que eu vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Tudo o que você faz deve ser para a glória de Deus. E eu digo isso afirmando tudo. Se você compra uma roupa, tem que ser para a glória de Deus. A havaiana que você colocou no pé hoje cedo foi para a glória de Deus. O cachorro que você lavou ontem, para a glória de Deus. Os seus assuntos, sejam eles de futebol, sei lá, Masterchef, seja a sua amizade, seja o que for, tem que ser para a glória de Deus. E não é para você fazer graça para os outros, não. É porque se você não vive o estilo de vida Cristo em mim, meu irmão, pede para Deus te levar agora, porque não tem sentido ficar aqui. Não faz sentido viver a vida se não for para a glória de Deus. Se as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos não forem marcados pelo caráter de Cristo, é tudo em vão, é tudo vaidade, é tudo bobeira, vai tudo virar pó, inclusive você. Como a gente precisa entender isso? A gente fica preso a Instagram, YouTube, Twitter, opinião dos outros, namoro, roupa, celular, o escambau. E a gente esquece do mais importante, que é viver para Deus. E o pecado rouba da gente. As amizades mal intencionadas roubam da gente. Eu falo para vocês tanto, gente. Eu falo para vocês de experiência própria. Quanto tempo eu perdi. Se a chave não fosse essa, a nossa vida era tão complicada. Mas como eu digo para vocês também, repetidamente, eu não vou falar novidade hoje. Eu vou bater na mesma tecla. Tudo o que está na palavra de Deus, que Deus pede de nós, não é difícil de entender, não é complicado. Não quer dizer que é fácil viver a vida cristã, não quer dizer que é fácil ter o caráter de Cristo em nós, mas não é difícil de entender que a gente precisa renunciar e que a gente precisa viver a vida pela fé em Cristo, em Jesus, naquele que nos salvou. Por quê? Porque é uma sequência. Deus te salvou para um propósito, e o propósito de Deus em te salvar não foi te fazer simplesmente salvo e vivo pela fé, mas foi te transformar à semelhança de Cristo, colocar em você as marcas que as pessoas reconheceram em Cristo. E olha só, essas mesmas marcas que estavam na vida de Cristo levaram ele para a cruz. Saiba que o seu destino como cristão é a renúncia, é a cruz, é a morte. Quem dera fosse a morte física, ia ser muito fácil. Mas é a morte do velho homem, dos seus desejos. Para encerrar, eu digo para vocês uma frase que Deus falou ao meu coração, para a gente concluir essa mensagem hoje e para a gente orar. Eu digo o seguinte: prestem atenção em mim. Quem quiser anotar, anota. Se Cristo
não vive nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas atitudes, para você, ele ainda está morto. Se Cristo não vive na sua vida, nessas 3 áreas, para você ele ainda está morto. Quando eu digo isso, eu afirmo mais uma vez: não é exigindo perfeição de ninguém. Não é exigindo que você seja perfeito, que você não é. Mas a gente precisa viver renúncia e fé verdadeira.